poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, ou seja, imaculados, e isso com alegria, com exultação, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todo sempre. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui para estudar a segunda lição do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, cujo tema é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus e também selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estudamos na semana passada a primeira lição, cujo título desta lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Você se lembra? Nós aprendemos a respeito de quem foi o autor da epístola aos Efésios, nós aprendemos também a respeito da assinatura epistolar, também falamos um pouquinho a respeito da epístola da prisão, lembrando que a epístola aos Efésios é uma das epístolas que Paulo escreveu quando estava preso na sua primeira prisão em Roma. Aprendemos a respeito dos destinatários, aprendemos a respeito da cidade de Éfeso, como era a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso, nós estudamos também um pouquinho a respeito disso, a saudação epistolar do apóstolo, o apóstolo Paulo, e também falamos a respeito do propósito, o objetivo, a meta, ou ainda, e também a respeito da mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2, A lição de número 2 vai ter como o tema o seguinte: a sublimidade das bênçãos em Cristo, espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então Deus nos elegeu, eleição, nos escolheu, isso antes da fundação do mundo, para que fôssemos predestinados a desfrutar das bênçãos espirituais. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, nós estaremos falando a respeito da nova condição em Cristo. O segundo tópico, nós trataremos a respeito de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico, falaremos ainda a respeito do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O primeiro tópico e o segundo tópico, eles estão divididos em 2 subtópicos, e o terceiro tópico apenas em 2 subtópicos. No primeiro tópico, então, a nova condição em Cristo, nós vamos estar estudando o primeiro subtópico, que é a doxologia. O que é doxologia? Doxologia, meus irmãos, é um hino, é um tributo que é dado a alguém. Aqui no caso bíblico, é um tributo ofertado, outorgado, concedido a Deus, a Jesus, ao Deus Pai, ao Espírito Santo. Nós vamos ver aqui do versículo 3 ao versículo de número 14 do capítulo 1 aos Efésios, que Paulo ele está louvando a Deus, ele está fazendo essa doxologia, esse tributo de louvor a Deus, mas não somente a Deus, ele está fazendo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Nós vemos aqui do verso 3 ao versículo 14, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia não faz menção da palavra trindade. Nós entendemos
a respeito da Trindade, que existe a Trindade, devido essas três pessoas, tá? Que nós trataremos em um outro assunto. Mas a doxologia, então, é um tributo de louvor, a exaltação ao nosso Deus, e isso sendo feito em uma adoração em espírito e em verdade, que é o que Deus requer de cada um de nós. E se nós pegarmos a palavra doxologia, ela vem do termo grego doxo, que significa honra, significa glória, ou ainda pode significar louvor, e se pegarmos a outra parte, logia, que significa palavra. Então, literalmente, doxologia significa palavra de honra. Este é o significado da palavra doxologia. Se nós pegarmos alguns exemplos, mas antes deixa eu falar aqui algo importante. A doxologia ela pode ser usada tanto no começo de uma oração, como no final também de uma oração. A doxologia pode ser usada também em um discurso. Também ela pode ser usada para como uma declaração de fé espontânea. Se nós pegarmos exemplos de doxologia, na Bíblia Sagrada, há vários hinos de louvor a Deus, que corresponde a uma doxologia. Por exemplo, o livro de Salmos, segundo os eruditos, ele está dividido em 5 livros, para nós podermos entender melhor. Do número 1 de Salmos até o número 41, nós temos o primeiro livro. Do número 42 ao número 72, nós temos o segundo livro. Do número 73 ao número 89, nós temos o terceiro livro. Do número 90 ao número 106 de Salmos, nós temos o quarto livro. E do número 107 ao número 150, nós temos então o quinto livro. Agora, o que é interessante é que no final de cada um desses livros que eu citei aqui, dos Salmos, nós temos uma doxologia. Por exemplo, no número 41, versículo de número 13, nós temos uma doxologia. No número 72, versículo 18, nós temos outra doxologia. No número 89, versículo 52, nós temos outra doxologia. No número 106, versículo 48, nós temos outra doxologia. E no número 150 dos Salmos, versículo 1 ao versículo 6, nós temos outra doxologia. Lembrando que todos devem tributar a Deus a glória que lhe é devida. Todos devem tributar a Deus a honra que lhe é devida. Deus é merecedor de toda a glória e de toda a honra. Se nós lermos os Salmos 29, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia Sagrada nos ensina dizendo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória que lhe é devida e adorai-o na beleza da sua santidade. Então, todos devem tributar a Deus a glória, devem tributar a Deus honra, devem tributar louvores ao nosso Deus. E isso nós sabemos que todos devem estar fazendo isso. O salmista fala no Salmos 117, versículo de número 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então nós citamos aí alguns exemplos de doxologia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no capítulo de número 11, versículo 33 ao 36 de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele vê o plano de Deus na rejeição dos judeus para que os gentios pudessem fazer parte da salvação, nós vemos agora Deus formando um povo de judeus e de gentios. O apóstolo Paulo se maravilha diante disso. Então ele vai dizer, Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem conheceu a mente de Deus, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem antes lhe deu para que ele possa retribuir? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, para todo sempre. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, então, em Romanos capítulo 11, verso
33 a 36, numa doxologia, num hino, num tributo de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala: aquele que é poderoso para conceder abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja dada a glória na igreja por todo sempre. Amém. Então nós vemos o apóstolo Paulo também mais uma vez aqui falando a respeito de nós tributarmos louvor e adoração a esse Deus que é o Todo-Poderoso. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a glória e a honra para sempre. Também é mais uma doxologia, mais um tributo de louvor ao nosso Deus. O início da aula, eu citei Judas 24 e 25, é isso? Eu citei Judas, verso 24 e 25. Essa também é uma doxologia. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todo sempre. Amém. Esse também é uma doxologia, diga-se de passagem, uma doxologia bem comprida, que é essa do apóstolo, aqui do servo do Deus vivo, Judas. Mas Apocalipse também nós temos exemplos de doxologias. No capítulo de número 4, depois de João, ele ver uma porta aberta no céu, depois que João, ele ouve uma voz falando com ele: sobe para aqui que eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois de João, ele se achar arrebatado em espírito, isso no céu, depois de ele ver no céu um trono armado, e que esse trono não estava vazio, mas havia alguém sentado nesse trono, depois de ele ver que aquele que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, depois de ele ver que ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e depois de ele ver também que nesse trono, em volta dele, havia 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças trazem coroas de ouro. Depois de ele ver que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e que arde diante do trono 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Depois de ele ver o mar diante do trono como se fosse de vidro, e ele vê 4 seres viventes, e o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro com o rosto como de homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Diz que esses 4 seres viventes tinham respectivamente 6 asas e estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes dão glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono. Aqui nós temos uma doxologia, que é feita pelos 4 seres viventes, tá? E vai aqui englobar também os anciãos. Então, enquanto esses seres viventes dão glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que está sentado no trono, tiram suas coroas de suas cabeças e depositam diante dele, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, de receber honra, de receber poder, ações de graça, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então nós temos aqui essa doxologia, e nós vemos que na medida que o livro de Apocalipse ele vai transcorrendo, aí no capítulo 4, no capítulo 5, esta adoração, esse tributo de louvor a Deus, ele vai sendo aumentado por aqueles que estão adorando, que estão tributando, que estão ofertando a Deus esse hino de louvor a Deus. Repara que no capítulo 5, o João agora, ele vê à destra daquele que estava sentado um livro, e esse livro estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ele também ouve um anjo forte que bradava, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E diz que ninguém no céu nem na terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E João chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro
nem de o ler e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos, lembra dos 24 que eu falei? Um dos anciãos disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João olha, ele não vê um leão, mas vê um cordeiro como se tivesse sido morto. E ele repara que esse cordeiro ele tinha 7 olhos e 7 chifres. 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Assim revela João. O cordeiro vai e pega o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E pegando ele o livro, diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se diante dele, tendo cada um deles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro e de desatar os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação, e para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E depois João olha e ele ouve a multidão de muitos anjos. Então, olha, começou com os 4 seres viventes, depois os 24 anciãos, agora ele ouve a multidão, a voz de muitos anjos. E o número deles, cita João, era milhões de milhões e milhares de milhares, milhares de milhares e milhões de milhões, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro de receber poder, de receber riquezas, de receber sabedoria, de receber glória, né? De receber honra, de receber glória, de receber ações de graça. Então nós vemos aqui essa doxologia, esse tributo ao nosso Deus, sendo aumentado no número de integrantes, podemos dizer assim. Começou com os 4 seres viventes, depois com os 24 anciãos, e agora nós vemos milhares de milhares, milhões de anjos que estão tributando e louvando um hino ao nosso Deus, ao Cordeiro, ao Senhor Jesus Cristo. Só que não termina aí. O texto continua no capítulo 5, dizendo: e ouvi a toda criatura que está no céu. Olha só, agora vai ser toda criatura que está no céu e toda criatura que está na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo quantos nele há, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja dada ações de graça, seja dada honra, seja dada glória, seja dado o poder para todo sempre. Então nós vemos aqui agora toda criatura, tudo que é criação de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, numa doxologia geral, um tributo geral. Seja pessoas que acreditaram em Deus ou não acreditaram em Deus, chegará o tempo em que todos deverão louvar o nome santo, ou estarão louvando o nome santo do Senhor Jesus, como diz também o salmista lá no Salmo 148. Todos os seus anjos, todos os seus exércitos, águas que estão sobre o firmamento, baleias, abismo, vento tempestuoso, neve, fogo, saraiva, todos os reis, todos terão que louvar, grandes e pequenos, terão que louvar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, fazendo parte desse tributo ao Deus, a Deus Todo-Poderoso, que nós chamamos então de doxologia. Este foi o primeiro subtópico, tá? Deste primeiro tópico que fala a respeito da nova posição em Cristo. Vamos então ao segundo subtópico da nossa lição, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3, ao versículo de número 14. Então, primeira bênção que nós temos no verso 3 ao versículo número 14. Deus nos elegeu para sermos santos. É o capítulo 1, versículo de número 4. Então, a primeira bênção que Deus nos concede, Ele nos elegeu para sermos santos. Nós trataremos a respeito de eleição e predestinação nessa terceira lição próxima, se Deus assim permitir, se estivermos vivos até lá e o Senhor Jesus não tiver voltado ainda. Nós trataremos
a respeito de eleição e predestinação. Mas nós já sabemos que Deus, a eleição é a mesma coisa que uma escolha. Nós já falamos na semana passada a respeito disso. Deus, ele é um ser moral e ele consegue discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Na verdade, ele que estabelece aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nesse conhecimento de Deus do que é certo, o estabelecimento de Deus do que é certo e o que é errado, ele faz escolhas. E uma das escolhas de Deus foi querer salvar o homem mediante Jesus Cristo. Então nós entendemos assim que a eleição que se trata nas Sagradas Escrituras não é um indivíduo para a salvação e outro para a perdição. Com todo respeito, nós respeitamos outras opiniões, mas nós não pensamos assim. Nós acreditamos que a eleição é a escolha que Deus fez para que salvasse o homem através de Jesus Cristo, tá? Por um povo que é a igreja. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Deus, na sua escolha, ele escolheu Israel. Se bem que Israel, ele não cumpriu o objetivo que Deus estabeleceu, mas Deus trata com Israel e no final ele então vai estar se achegando ao Messias, a Jesus. Mas Deus escolheu, dentre os povos, escolheu Israel. Depois de Israel, Deus vai formar de Israel e dos gentios um povo, que é a igreja. Então, nós entendemos assim, o chamado é para todos. O que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim quem? Vinde a mim todos. Todos quem? Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o convite de Deus é feito para todos. Se nós lermos a Bíblia Sagrada em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou a todos e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também 1 Timóteo, no capítulo de número 2, quando Deus fala ali do respeito, da oração pelas autoridades, ele fala de moesto, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões com ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada na terra, porque isto é agradável a Deus. Por quê? Porque Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que existe só um Deus, 2:5, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós lermos a Bíblia Sagrada ainda, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Tito 2,11, a Bíblia fala que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando nós falamos a respeito de eleição, nós estamos falando de escolha, e Deus escolheu salvar um povo mediante o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vamos estar tratando esse assunto, se Deus quiser, na semana que vem. Então, aquele que confessa o Senhor Jesus, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, Romanos 10, 9 e 10, nós vemos aí que a pessoa tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor para que ele alcance a salvação. Então, a pessoa que confessa o Senhor Jesus Cristo, ele vai tornar-se então salvo, vai tornar-se filho de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12, a Bíblia fala assim: veio para os seus e os seus não o receberam, porém deu-lhes o poder de todo aquele que receber ser chamado de filho de Deus. Então aquele que recebe o Senhor Jesus, ele pode ser chamado como filho de Deus. Mas a partir de então, a pessoa tem que permanecer firme na fé. A pessoa não pode mover-se da esperança do evangelho que ele ouviu, da pregação que ele ouviu, da palavra da verdade que ele ouviu. Ele não pode sair fora, ele tem que permanecer firme na fé. Nós encontramos isso em Colossenses, capítulo 1 e versículo de número 22. Por que eu falo isso? Lembra lá, no caso de Israel,
Deus escolheu Israel dentre outras nações para ser o seu povo peculiar. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes meu conserto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque eis que toda a terra é minha. Então Deus escolheu Israel dentre todos os outros povos. Mas só que Deus não escolheu eles e pronto, e acabou. Não, eles tinham que ouvir a voz de Deus. Deus diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. Então tem uma condição. Não é algo incondicional, está salvo de forma incondicional. Não é isso. Existem condições, existem regras, existem normas que devem ser observadas por esse povo que foi escolhido por Deus, tá? Para que essa pessoa faça parte dessa eleição, para que ela faça parte, tá, da salvação. E Deus diz para Israel, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 até o versículo de número 19, Deus diz: olha, eu tenho proposto para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se vocês fizerem assim, 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 vocês têm vida. Se vocês fizerem assim, 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 vocês têm morte. Se vocês fizerem assim, assim, vocês têm bênção. Se fizerem assim, assim, vocês têm maldição. No verso 19 do capítulo 30, Deus fala assim: os céus e a terra tomam por testemunha perante vós, que tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência depois de vocês. Então nós vemos aqui Deus propondo dois caminhos, a bênção e a maldição, propondo a vida e a morte. E Deus ainda dando um conselho: escolhe, pois, a vida. Porque quem tinha que escolher era o povo de Israel. Da mesma forma, nós, hoje, a igreja. Porque hoje nós somos o povo eleito. Eu citei na primeira lição, eu citei Mateus capítulo 21, verso 42 e 43, onde Jesus falou para os religiosos: vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, e foi Deus que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus, que pertencia a eles, o reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação, a outro povo, que produz os seus respectivos frutos. Povo aqui nós sabemos que é a igreja. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, a Bíblia fala: porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não alcançastes misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então este povo é a igreja. E este povo que é a igreja, eleita em Cristo, mediante Jesus Cristo, ela tem regras, ela tem normas a seguir, ela tem que permanecer firme, tá, na fé. Foi o que Deus falou também para a igreja, é o que Deus falou no Novo Testamento, podemos dizer assim, para aqueles que todos querem fazer parte dessa eleição, no capítulo de número 7 de Mateus, versículo de número 13, porfiar por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Então, tem dois caminhos que Deus propôs, que Jesus propôs: o caminho estreito e o caminho largo. Quem entra pelo caminho estreito faz parte dessa eleição. Quem está no caminho largo, infelizmente, não faz parte desta eleição, nem do povo de Deus, que estará desfrutando das bênçãos que Deus predestinou aos salvos. Nós podemos fazer ainda uma analogia, existe uma analogia bem interessante com relação à eleição e predestinação. Ela conta assim, essa analogia: é como se fosse um grande navio que estivesse seguindo ao céu. Deus escolheu esse navio, elegeu esse navio, vamos assim dizer, que é a igreja. O piloto desse navio e o capitão desse navio é Jesus Cristo. Todos que querem fazer parte dessa eleição devem fazer mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que continuam desse navio, que é a igreja, eles são os eleitos, estão eleitos. Aqueles que de alguma maneira deixam o navio, abandonam o navio, eles deixam então de ser eleitos.
Já a predestinação diz respeito ao destino do navio e também das bênçãos que estão preparadas para aqueles que seguiram esse destino. Outra bênção que nós encontramos em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 3 ao verso 14, é que Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. Veja, assim como Jesus é o Filho de Deus, também Deus nos predestinou para sermos filhos. Se nós lemos a Bíblia Sagrada em João capítulo de número 1, versículo 11, versículo de número 12, a Bíblia fala: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, porém deu-lhes o poder de todos quantos o recebessem serem chamados filhos de Deus. Então, outra coisa é que Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. Isso está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5. Outra bênção que Deus nos concede, são 7 bênçãos. A terceira bênção é que Ele nos fez agradáveis para si. Então, em Cristo Jesus, nós somos agradáveis a Deus. Se nós olharmos Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos, pela fé, a entrada desta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, em Cristo, nós temos paz com Deus, nós temos comunhão com Deus, nós somos agradáveis a Ele. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o sacrifício que nós oferecemos a Deus, eles tornam-se agradáveis. Por quê? Porque oferecemos por Jesus Cristo. É porque Ele nos conciliou com o Pai. Ele nos traz essa paz com o Pai. Ele nos traz essa comunhão, tá, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, nos tornou agradáveis em si. Esta é a terceira bênção, está em Efésios capítulo 1, versículo de número 6. E também a quarta bênção, remiu-nos por meio do seu sangue. Então nós somos remidos pelo meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos perdoados por Deus, nós fomos comprados pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, nos fala isso: que não foi com ouro ou com prata ou coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o Senhor Deus, Ele nos remiu por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo número 7. Também a quinta bênção, nos acolheu-nos por sua vontade redentora. Pela vontade redentora de Deus, de Jesus Cristo, nós somos acolhidos a Ele. Assim como Deus tratou bem de Israel no passado, também trata até hoje. Ele tem um propósito hoje. Logicamente, Deus está tratando, Deus trata hoje com 3 povos: judeus, gentios e igreja. No passado tratava com 2, judeus e gentios, mas agora Deus trata com 3 povos: judeus, gentios e igreja. Mas como Deus acolheu Jacó, Israel no passado, se você olhar ali Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 ao 14, a Bíblia diz que Deus, quando encontrou Jacó, o encontrou no deserto, num ermo solitário, cheio de uivos. Então Deus o acolheu, o trouxe para si, o trouxe ao seu redor. E Deus o instruiu, o ensinou e o guardou como menina do seu olho, diz as Sagradas Escrituras. E assim como a águia desperta o seu ninho, move-se sobre os seus filhos, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim Deus os guiou, e não havia com eles Deus estranho. Olha só, Deus os fez cavalgar sobre os altos da terra, a comer a novidade do campo, a chupar mel da rocha, azeite da dura pederneira, a comer a manteiga das vacas, com o rebanho, com a gordura do rebanho dos carneiros e dos cordeiros que pastam em Baçã, bem como também a tomar o sangue das uvas, o puro vinho,
Então veja a dedicação de Deus, o cuidado de Deus para com a nação de Israel. Da mesma maneira, vamos até dizer mais ainda, Deus tem esse cuidado com a igreja. Então Ele nos acolheu, tá? Por sua vontade redentora. Em sexto lugar está em Efésios 1, verso 8 ao verso 12. Em sexto lugar, Ele revelou-nos a sua palavra. Efésios capítulo 1, versículo 13, a parte A. Então Deus nos revelou a sua bendita palavra. Essa palavra que deve ser pregada, que deve ser ensinada. É a palavra de Deus, tá? Porque Ele nos revelou revelou-nos a verdade, a palavra da verdade. Em sétimo lugar, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13, a parte B. Selo aqui da promessa, meus irmãos, não é o batismo com o Espírito Santo. Às vezes alguém comete um equívoco e diz que quando a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. Não. O selo da promessa é diferente. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o selo da promessa aqui, que é falado aqui em Efésios capítulo 1, 13, a parte B, é outra coisa. Você vê que quando Jesus ressuscitou, Ele encontrou os seus discípulos, ficou 40 dias aqui em um corpo glorificado, mas Ele vai até os seus discípulos, depois que Ele ressuscita, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio sobre eles. Depois, 37 dias depois, que eles foram, então, batizados com o Espírito Santo. Então, selo da promessa aqui não quer dizer batismo com o Espírito Santo, tá? Está falando aqui do selo para a salvação, deles receberem o Espírito Santo. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, eles têm o Espírito Santo, tá bom? Isso é só para nós concluirmos aqui, em nome de Jesus Cristo. Então, essas bênçãos vêm de Deus. Por quê? Porque foi Deus que planejou isso tudo, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo garante. É por isso que nós podemos dizer, como salmista, no Salmos de número 103, versículo 20 e 21, acho que é isso, 22, acho que é verso 23, que ele fala: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Louvado seja o nome do Senhor e glória a Ele para sempre. Pois bem, nós falamos aí então a respeito, tá, das bênçãos espirituais. Vamos ao terceiro subtópico. Nós temos então a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Essa nova vida é conferida somente para o que estão em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, Romanos 5, 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, Romanos 5, 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Pois bem, falando a respeito da nova condição, o crente, aquele que se diz cristão, ele tem que andar em novidade de vida. Ele, como diz aqui o pastor Douglas, o pastor Douglas ele vai falar assim: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Essa nova vida é conferida somente para aqueles que estão em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Então, em Cristo nós vivemos em novidade de vida. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 6 e no versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados juntamente, pela morte, juntamente com ele, pelo batismo. Para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, nós devemos andar em novidade de vida. Nós somos nova criatura.
A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aqueles que estão em Jesus Cristo, ele procura andar em obediência à palavra de Deus, ele procura andar em obediência às Sagradas Escrituras, ele medita, ele ora, ele jejua, ele consagra a sua vida, ele procura abster-se daquilo que é corrupto, daquilo que é mal. Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo de número 1, deixando, pois, toda malícia e todo engano. Ele deixa de lado toda malícia, ele deixa todo engano, ele deixa todo fingimento, ele deixa toda inveja, ele deixa toda murmuração. Veja o quanto de coisa que na caminhada cristã, no nosso tempo de peregrinação, nós devemos ir abandonando, então deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração. Aí Pedro diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então ele deixa essas coisas, ele vive em novidade de vida, ele é uma nova criatura, ele tem uma identificação com Deus, podemos assim dizer. Se nós lemos 2 Crônicas 7,14, a Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está falando se os povos, Deus não está falando se as nações, Deus não está falando no plural, Deus está falando no singular. Se o meu povo, é o povo de Deus, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então, dentre aqueles vários povos, Deus tinha um povo. E Deus disse a Salomão, se esse povo se colocar de pé, se colocar na posição, pode deixar o resto comigo. Ali Deus estava exigindo uma identidade com o povo de Israel. Da mesma forma conosco hoje. Por quê? Onde estava a nação de Israel, eles estavam cercados por nações pagãs, por nações politeístas, por nações que adoravam outros deuses, que adoravam outras divindades, por nações idólatras. Então Deus disse a Salomão, se esse povo se manter na posição, pode deixar o resto comigo. Então o que Deus exige de cada um de nós é uma identificação com Ele. Não adianta nada nós termos rótulo de igreja. Não adianta nada nós termos um cartão de membro de uma determinada igreja ou denominação. Não adianta nós estarmos vestidos de terno e gravata, com Bíblia na mão e saindo por aí falando, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu pertenço a Deus. Porque aquele que tem uma identidade com Deus, ele pode estar de esporte, ele pode estar de jeans, ele pode estar de tênis, que por onde ele passar, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor. Então, a identificação com Deus é ser a semelhança de Deus. Se nós olharmos em Daniel capítulo 2, verso 22, nós vamos ver que Deus não é trevas, Deus não habita em trevas. Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia fala que Deus revela o profundo e escondido. Ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. 1 João capítulo 1, verso 5, João falou assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. 1 João 1,7, a Bíblia fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Então nós devemos andar na luz, porque Jesus, ele está na luz. Por onde nós passarmos, nós devemos resplandecer a luz do Evangelho. Por onde nós passarmos, nós devemos resplandecer a luz da glória de Cristo. Por onde nós passarmos, nós devemos resplandecer como astros ou luzeiros neste mundo. Não é isso que fala Filipenses 2,15? Fala que nós vivemos no meio de uma geração corrupta e pervertida, mas que devemos resplandecer como astros ou luzeiros neste mundo. O crente sincero que busca a Deus, que está firme com o Senhor, ele pode trabalhar com mentirosos, mas ele não vai se tornar um mentiroso. Ele pode trabalhar com ladrão, até pessoas que ele vê fazendo coisa que não deve, mas ele não vai tornar-se um ladrão. Ele pode trabalhar com corruptos, mas ele não vai se corromper, porque ele tem a glória de Deus na sua vida. Ele é uma pessoa que serve a Deus em espírito e em verdade, adora o Espírito em espírito e em verdade. Então,
ele deve ser uma nova criatura, isto é, ele tem que imitar a Deus. Foi isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, verso 1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Deus. Então, um cristão autêntico, ele imita, ele procura imitar a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1 a seguir, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza e a malícia nem se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, antes ações de graça. Por quê? Sabendo que nenhum fornicário, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus. Então ele fala, não sejais seus cúmplices, não sejais seus companheiros, porque outrora eram trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Então o verdadeiro cristão, ele anda como filho da luz, ele obedece à palavra de Deus. Tito, quando Paulo escreveu a Tito no capítulo 3, verso 1, 2, 3, Paulo fala a Tito assim, dessa maneira, para lembrar a igreja onde Tito pastoreava. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, sejam obedientes às autoridades e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando sempre prova de cortesia para com todos os homens. Pois outrora, olha só, em outro tempo, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, amantes de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e engano, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é outrora, é passado. O Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1 e 2, que nós vivíamos, o qual nos vivificou estando nós mortos em pecados e delitos, entre as quais nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Então, andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza nós éramos então filhos da ira, como os outros também. Mas graças a Deus que Ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu tão grande amor que nos amou, porque estávamos mortos, nossos pecados e delitos, Ele nos salvou, porque pela graça nós somos salvos, também nos vivificou juntamente com Jesus, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, outrora é passado. Então, o cristão, ele vive em novidade de vida. O cristão, ele está em uma nova condição através de Jesus Cristo. Ele vive em novidade de vida. Vamos agora ao tópico de número 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. O subtópico de número 1 nos diz a revelação do mistério. Apesar do homem ter pecado e o pecado ter afetado não somente o homem, mas como também todo mundo, Deus planejou restaurar todas as coisas. E isso Ele fez para louvor da sua glória. O termo descobrindo o mistério da sua vontade, qual será esse mistério? Esse mistério é a salvação eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi revelada como mistério da piedade, como Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, dizendo, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse mistério que é Jesus, Ele se fez carne e habitou no meio de nós, conforme nos fala João, capítulo 1, verso 14. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Subtópico de número 2. A plenitude dos tempos. O termo a plenitude dos tempos indica o fim de um período ou uma época em que Deus restaurará todas as coisas, ou seja, Deus colocará todas as coisas nos seus respectivos lugares. E quando fala de todas as coisas, está falando não somente das coisas que estão em cima no céu, mas também das coisas que estão
na terra. Inclui não somente a igreja arrebatada, mas também todo o universo. A Bíblia nos ensina em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas, em cima no céu e embaixo na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vamos agora ao subtópico de número 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aqui Paulo está nos ensinando que todos, sejam judeus ou sejam gentios, fazem parte desta promessa, porque Deus reuniu tanto dos judeus quanto dos gentios um povo, e esse povo se chama igreja, e a igreja ela é aquela que estará recebendo as promessas de Deus sobre ela. Vamos agora ao tópico de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Subtópico 1 nos diz o selo do Espírito Santo. Nós já explicamos há momentos atrás a respeito do Espírito Santo como selo. Aqui, selo fala de algo que tem como propriedade, como pertencente a alguém. Nós temos aquela história bem conhecida que quando um fazendeiro ele compra um gado, geralmente ele faz uma marca no gado. Esse gado é marcado com uma marca daquele fazendeiro, para dizer que aquilo pertence a ele, que é propriedade dele. Da mesma maneira, somos nós. Através de Jesus Cristo, nós obtemos a salvação. E o Espírito Santo é o selo que garante essa salvação. O Espírito Santo, como diz aqui no tópico de número, subtópico 2, é o penhor da nossa herança. Então, nós somos comprados por Jesus Cristo e nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E nós já falamos aqui que esse selo não quer dizer com relação ao batismo com o Espírito Santo, porque os discípulos, eles receberam o Espírito Santo antes do batismo com o Espírito Santo. Se você ler Evangelho de João, capítulo de número 22, João capítulo 22, você vai notar isso aí, capítulo 20, versículo 19 ao 22, você vai notar quando Jesus aparece para eles e sopra sobre eles o Espírito Santo, depois de alguns dias é que eles vão ser então batizados com o Espírito Santo. Então o selo fala de propriedade exclusiva de Deus. Isso é feito através do Espírito Santo. E o penhor da nossa herança é a garantia. Como nós falamos aqui, essas bênçãos outorgadas, concedidas por Deus à igreja, ela foi planejada por Deus e foi executada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo é a garantia, é aquele que garante para que nós estejamos um dia com esse Deus maravilhoso, adorando Ele na beleza da sua santidade. Nós comentamos essa lição aqui para o vídeo não ficar muito extenso, está ficando muito extenso, nós vamos parar por aqui. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti por esse período que passamos aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a nos mantermos sempre firmes nos Teus caminhos e que possamos um dia estarmos na glória contigo. Abençoa todos aqueles que estão assistindo, ouvindo, ó Pai bendito, esta lição, que todos sejam abençoados com saúde, com paz e com a graça do Senhor. Em nome de Jesus, tudo é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe.